nós estamos vivendo um momento na nação brasileira, em todo o mundo, né? Mas na nossa nação brasileira, cuja qual eu faço parte, você faz parte, onde está tendo, eu posso chamar de um país emergente, num suposto evangelho. Está crescendo como nunca. Abertura de igrejas, a conversão de pessoas, batismo, profissão de fé, e tem aumentado drasticamente, tem aumentado rapidamente o crescimento dos evangélicos no Brasil. Especialistas afirmam que daqui pouco tempo o Brasil será o maior país evangélico do mundo, devido ao crescimento explosivo que a nossa nação se encontra com o aumento das igrejas e das almas. E a pergunta é para mim se eu acredito nisso, como que eu vejo isso. Eu posso começar a resposta aqui dizendo: baseado em quais evidências essas estatísticas estão sendo feitas? Baseado em quais evidências esses especialistas estão calculando tal número? Para se dizer que é o maior país evangélico do mundo, é necessário que seja o país que contém o maior número de salvos, ou que contém o maior número de convertidos. E qual é a base para trazer tal afirmação? Apenas o contingente eclesiástico? Apenas a abertura de templos? Apenas o CNPJ de templos, se é que a maioria tem? Apenas o número de agregados? Isso é o suficiente para dizer que a nossa nação vai ser daqui a um tempo a maior nação evangélica do mundo, assim como os Estados Unidos o é, ou já o foi? Então nós estamos vivendo o mesmo momento do século XVIII, na Inglaterra, onde era feito o batismo infantil, onde as pessoas eram declaradas salvas por agregar ao cristianismo da época, sem qualquer base e qualquer princípio. Os irmãos Carlos e John Wesley, então, não conformados com isso, vão refutar essa afirmação, dizendo que o batismo não é suficiente, dizendo que a confissão pública não é suficiente, nem a profissão de fé são suficientes para evidenciar um batismo, uma salvação, uma conversão, e sim a doutrina da regeneração, o novo nascimento em Cristo, evidenciado por frutos, por obras, e não por confissão pública ou por avanço emergente da igreja. Semelhantemente, a nossa nação está vivendo os mesmos dias da apostasia desses séculos. Ela está crescendo em número, em massa, mas não em qualidade. Então, onde um crescimento de uma igreja é evidenciado, se a própria sociedade, a família, não sente os efeitos desse crescimento? É porque a maneira com que eles lidam com isso não é bíblica. Você não pode afirmar que é salvo se você não tiver as evidências. Você não pode afirmar que é convertido se não tiver as evidências. O nosso país está caminhando a passos largos por uma cópia exata do método evangélico americano. E o cristianismo, o evangelho norte-americano, ele já naufragou, ele descaracterizou, ele se perdeu. A América é apóstata. A América é uma grande prostituta
que contamina todas as nações com o vinho da sua prostituição. Ela exporta pornografia, ela exporta pedofilia, ela exporta homossexualismo, ela exporta na indústria cinematográfica a perversão, o crime, os assassínios. E ela se diz um país 80% cristão. A semelhança deles, o Brasil também, pelos números e as formas ritualísticas, estão afirmando os seus fiéis, o seu povo salvo, como a prática de vida, quando a prática de vida não foi transformada, quando não dão frutos de justiça, quando ainda não andam de acordo com a revelação da Escritura, quando professam uma fé que não é acompanhada de obras, uma fé que não é acompanhada de mudança, uma fé que não é acompanhada de frutos, uma fé que não é acompanhada de transformação, trazendo então uma geração que professa Jesus com os lábios, mas que o coração está longe dele. Em vão o adoram, obedecendo a mandamentos que são mandamentos de homens. O que são mandamentos de homens? Obedecer os princípios denominacionais. Essa dominação diz que não pode cortar cabelo, eu não corto, que tem que usar saia, que tem que orar em língua estranha. Essa diz que eu não posso gritar na hora do culto, que é tudo cantata, coralzinho, e eu não posso ser batizado por imersão, mas por aspersão. Essa diz que os dons são para hoje, do Espírito. Essa diz que os dons não são mais para hoje. Então eles começam a obedecer as terminologias, começam a obedecer os princípios denominacionais, mandamentos de homem, mas o coração está longe. O que significa? Com os lábios me professam, mas o coração não foi regenerado, o coração não foi transformado. Eles dizem Senhor, Senhor, mas não obedece os mandamentos. E Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é salvo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor é convertido, nem todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é convertido, nem todo aquele que faz parte de uma denominação ou passou por um batismo é salvo, é convertido. Mas somente aquele que tem as evidências da sua profissão de fé, pelos seus frutos, pela sua conduta,